80 anos da bomba de Hiroshima. Foi um crime de guerra ou foi um mal necessário? Agora em agosto de 2025, estamos fazendo 80 anos do início da era atômica. O lançamento da bomba atômica de Hiroshima, dias depois da bomba atômica de Nagasaki, feito pelos americanos sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial, foi um marco da história mundial. Sem dúvida a bomba ela é a arma mais terrível, mais assustadora já criada, e existe uma ameaça nuclear que já foi maior nos anos 60 entre Estados Unidos e União Soviética, mas que até hoje ela pesa sobre toda a humanidade. Estava agora a discussão em Israel, que bombardeou os reatores nucleares do Irã, etc. Então esse tema é um tema literalmente de vida ou morte para a humanidade. Mas o que está tendo agora é uma polêmica muito grande histórica, porque você tem uma turma que é mais revisionista, que tem uma agenda até ideológica de vamos detonar os Estados Unidos, vamos demonizar, e vamos fazer o mundo ocidental parecer mais malvadão, e vamos apontar o dedo lá. Eles são bastante críticos sobre o lançamento da bomba. Então tem duas escolas de pensamento, uma que é mais tradicional e outra que está vindo aí falando que a bomba não tinha necessidade, que é um crime de guerra, que foi um absurdo. E à primeira vista, se você olhar com um olhar superficial, de quem não está cavocando muito, não está aprofundando, você vai falar, poxa, que horror uma bomba atômica. Ela incinerou a cidade de Hiroshima em segundos. Tem pessoas que sofreram consequências durante décadas, muita gente morreu naquele momento, é a bomba mais forte já criada pelo ser humano. Agora, essa é uma visão superficial que não olha a história como um todo. Então, se você não entender o contexto, os prós e contras, e entender que entre muitas opções, todas elas ruins, a bomba atômica talvez foi provavelmente a menos ruim, a gente vai ficar muito perdido. Então, eu vou falar aqui os argumentos que embasam isso. Então, primeiramente, vamos falar um pouco do Japão, porque assim, quando a gente pensa em nazista, todo mundo entende que os nazistas eram perversos e que o projeto deles de expandir, conquistar o mundo e escravizar as outras raças, que não são a alemã, a ariana, os loiros, é um projeto psicopata e doente. Então, é mais ou menos consenso que, cara, bombardear a Alemanha, invadir a Alemanha, tirar o nazismo era importante. Agora, como o Japão é muito mais longe, é uma coisa asiático com asiático, os nazistas acabaram no imaginário colando como sendo os únicos grandes vilões da Segunda Guerra Mundial, e também o Japão recebeu a bomba atômica, então o Japão é outro nível, não tem uma percepção do Japão do que ele realmente era. O Japão hoje, graças a Deus e graças a tudo que foi feito, é um país muito pacífico, um país super avançado, super moderno, é um exemplo mesmo de país. Porém, antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão era uma nação extremamente agressiva, expansionista e imperialista. Então eles eram meio que os nazistas da Ásia. Eles achavam que eles tinham superioridade racial, eles achavam que eles tinham que conquistar os países da Ásia e invadiram realmente Taiwan, eles invadiram a Coreia, invadiram a China nos anos 30. Eles estavam realmente querendo criar um grande império japonês em que eles implantaram muita escravidão, muitas mortes de civis, muitas mortes de prisioneiros. Só para você ter uma ideia, o país que teve a pior relação militar e civis mortos foi o Japão. Na guerra, você sempre tem os militares que você mata e tem uma parte de civis também, infelizmente. Não existe nenhuma guerra que não tenha morte de civis. Mas a pior relação do mundo, mais civis para militares, foi o Japão que infringiu. Teve anos que o Japão matava 10 mil civis por dia. A cidade de Nanquim, por exemplo, na China, teve um episódio do estupro de Nanquim. Eles entraram lá, queimaram tudo, matavam todo mundo, sequestravam as mulheres. Outro fenômeno que foi muito famoso no Japão era as comfort women, que é as mulheres de conforto. Ou seja, eles iam catando mulher na Indonésia, na Vietnã, na China, na Coreia e criavam bordéis forçados em que as mulheres tinham que atender, às vezes, 80, 90 soldados japoneses por dia. Isso é muito documentado. Então era um país que patrocinava a morte de civis em massa, o estupro em massa, a invasão, morte de prisioneiros, pra você ter uma ideia. Americano que era prisioneiro de guerra na Europa, dos nazistas, morria de 5 a 10% em cativeiro. No Japão, esse número era 3 vezes maior, ou seja, eles tratavam mal os prisioneiros também. Então nada disso justifica você lançar uma bomba atômica, mas você dá um pouco de contexto de que tipo de inimigo você está lutando. Vamos lembrar também que a guerra começou com um ataque surpresa do Japão à base americana de Pearl Harbor. Ou seja, os japoneses iniciaram essa guerra, atacaram de surpresa os Estados Unidos, que estavam numa vibe bem isolacionista, não queriam se meter em guerra, mas de repente teve um ataque surpresa não provocado contra as bases militares americanas. Os americanos ficaram loucos. E à medida que eles iam avançando, esse é o ponto mais importante, tá? Não é que fora a bomba atômica estava tudo flores e maravilha. A guerra foi extremamente sangrenta, os americanos bombardeavam de forma convencional as cidades japonesas, nem sinal dos japoneses se renderem.
algumas semanas antes de Hiroshima, teve um bombardeio convencional à cidade de Tóquio, ou seja, não tinha bomba atômica, mas sim aviões com um monte de bomba jogando em cima, que matou 100 mil pessoas. Ou seja, morreu mais gente no bombardeio convencional do que com a bomba de Hiroshima. E tinha uma ideologia no Japão, na época, extremamente fanática, militarista, que falava assim, cara, o nosso país é solo sagrado, o Japão nunca foi derrotado, é verdade, nunca tinha sido invadido na história do Japão nenhuma vez. E eles falavam, não é agora que a gente vai ser invadido. Então nós temos que lutar até a morte, inclusive até o suicídio. E tinha lá os kamikazes, certo? Que eram os pilotos japoneses que se voluntariavam aos milhares para encher o avião de bomba e pilotar o avião e mandar direto nos navios americanos. Então, esse é o nível de fanatismo que tinha no Japão. Quando os Estados Unidos começou a se aproximar do Japão e conquistar pequenas ilhas, como por exemplo a ilha de Iwo-jima, a ilha de Okinawa, foram batalhas ferozes, cara. Okinawa, que é uma ilha minúscula que tem a centenas de quilômetros do Japão, os americanos perderam 13 mil soldados mortos, mais 40 mil soldados feridos. Os japoneses perderam mais de 150 mil soldados e mais 100 mil civis, quer dizer, mais do que uma Hiroshima morreu só de civil numa ilhota minúscula que fica a centenas de quilômetros do Japão. Então era uma obstinação de defender a terra deles e não deixar os americanos chegar a custo nenhum. Inclusive os japoneses estavam se preparando já para a invasão americana do Japão, que ia ter que ser feita. Eles tinham mais de 6 milhões de pessoas armadas esperando os americanos chegar. Então, na cabeça do presidente americano, que era o Truman na época, o Roosevelt tinha morrido, pessoal, imagina você estar sentado naquela cadeira. O seu país está em guerra, foi atacado por um país que está tentando conquistar a Ásia inteira, quase nível Hitler, tá? De perversidade. Você precisa acabar essa guerra o mais rápido possível. O seu país está gastando dinheiro, está morrendo os seus jovens na guerra. E aí os generais chegam e falam, presidente, nós temos duas opções. Ou a gente continua bombardeando o Japão, ou a gente vai lá e invade o Japão. Nós vamos perder aí pelo menos uns 500 a 1 milhão de soldados para invadir o Japão, ocupar, né? Imagina, só a ilhotazinha pequena já tinha sido um estrago enorme. Imagina o país inteiro. É tipo assim, imagina que um cara que invadiu o Brasil, ele começa por Ilhabela, perde um monte de soldados, um massacre lá. Imagina para pegar o resto do país inteiro. Então a pergunta para o Truman era assim, cara, presidente, nós podemos então invadir o Japão, convencionalmente perder uma porrada de soldados, a guerra vai se arrastar mais 1 ano, 2 anos, sei lá quanto, ou a gente pode usar essa arma que apareceu aqui, que a gente não sabe exatamente como que ela é, mas ela é muito poderosa, mandar uma bomba no Japão e encerrar a fatura de vez, mostrar para eles, japoneses, nós temos uma arma imparável, de poder inigualável, e agora a gente quer que você se renda. E foi o que ele decidiu. Eu teria decidido a mesma coisa que o Truman, não sei você vai fazer o seu peso, você que está assistindo, né, o seu peso moral, mas eu teria decidido igual o Truman, falaria, cara, joga essa bomba e acaba a guerra o mais rápido possível. Airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Assim foi, eles jogaram uma bomba, e aí tem um argumento, mas então por que a segunda bomba? Tinha que ter jogado uma só. É uma discussão um pouco mais justa, mas qual que era o receio? Eles falaram assim, se a gente jogar uma bomba, o Japão pode achar que só tinha uma. Nossa, isso é tão trabalhoso de fazer, vai levar meses para ter mais uma bomba. E, inclusive, quando abriram o registro do arquivo imperial japonês, com as correspondências entre eles, os próprios japoneses tinham falado, interessante isso, o alto comando japonês, quando tomou a primeira bomba na cabeça, eles mesmo entre eles falaram, a gente acha que só tem uma, os americanos vão levar meses aí para fazer outra bomba, a gente pode continuar resistindo, vamos continuar lutando. Quando os Estados Unidos mandam a segunda bomba, alguns dias depois, vamos lembrar que o Japão teve a oportunidade de se render, né? Jogou a bomba, falou, se rende? Não vamos render. Aí os americanos jogam a segunda bomba em Nagasaki. Aí os japoneses mudam a ideia e nos próprios arquivos eles falam, nós mudamos de ideia. Agora que ele jogou uma segunda bomba, a gente não sabia, a gente acha que os americanos têm dezenas, talvez centenas de bombas feitas. E aí sim teve uma pressão política, aí sim teve uma coisa irresistível, do tipo, cara, não tem o que fazer com essa arma, não tem como brecar essa arma, nós temos que nos render. E aí convenceu o imperador, o Hirohito, com uma boa parte do alto comando, a fazer a rendição do Japão. E mesmo assim, ainda tentaram um golpe de Estado, imagina, um grupo de oficiais japoneses, mesmo com 2 bombas na cabeça, mesmo com o país sendo incinerado, fizeram uma tentativa de golpe para tomar o poder e continuar na guerra. Esse era o nível de fanatismo que tinha lá no Japão. E esses são os argumentos para dizer que essa bomba, ela apressou a guerra, ela em 1 semana encerrou uma guerra que ia durar mais de 1 ano, ela salvou, de certa forma, é muito paradoxal e duro falar isso, porque, cara, você vai falar com uma pessoa de Hiroshima que perdeu a família, que a bomba salvou vidas, é um absurdo. Mas se você olhar o contexto maior da guerra como um todo, não tem a menor dúvida, a pessoa tem que ser muito desonesta intelectualmente para negar que a bomba salvou, lógico, americanos, né? Muitos americanos, e o presidente americano, a primeira responsabilidade dele é com o próprio povo, com os próprios soldados. Então, a bomba salvou dezenas, centenas de milhares de soldados americanos. E a bomba, paradoxalmente, também salvou os japoneses. Elas mataram 150 mil pessoas. Se você encurtou 1 ano a guerra, você salvou milhões.
milhões iam ter morrido no lugar desses 150. Então essa é a complexidade da história. Os opositores vão dizer que, na verdade, os americanos só jogaram a bomba para impressionar a Rússia, eles queriam demonstrar, certo, para a Rússia soviética, já estava começando a ter um clima mais tenso, a guerra na Europa tinha acabado, estava começando uma guerra fria, então os caras mais opositores da bomba falam que os americanos não precisavam ter jogado, que foi um desperdício, que a guerra ia acabar de qualquer jeito e que foi só para impressionar a Rússia. Porém, os arquivos não mostram isso, tá? Não tem nenhum registro histórico de uma declaração ou de alguém conversando, ó, taca a bomba aí que a gente tem que mostrar para esses russos. Tanto o documento que tem da época teria sido já mostrado isso, com certeza. E você, o que você acha com esses argumentos? A bomba atômica foi um mal necessário, mas que encurtou a guerra e no final salvou vidas? Ou foi um crime de guerra, mais um abuso americano desnecessário? Ou uma mistura dos dois? Coloque nos comentários o que você acha.